Ora, se a gente for pensar, der um salto no tempo aí, né? E formos até a década de 80, 30, quase 40 anos atrás, na década de 80 começou a se falar, né, de uma maneira até espetacularizada, sobre uma nova doença que estaria surgindo no mundo, que seria a síndrome do pânico. Seria uma doença nova que estaria surgindo, que a psiquiatria estava descobrindo essa doença, e que ela seria marcada, sobretudo, por ataques de pânico. Como que seria essa doença? Como que os psiquiatras a explicavam naquela época? Eram sujeitos que, em alguma situação da sua vida, né, não havia nada, nenhum contexto ligado a isso, mas em algum momento da sua vida esses sujeitos sofriam aquilo que eles chamaram de ataque de pânico. O sujeito está, por exemplo, numa sala de aula, no fundo da aula, assistindo a aula do professor, não está sentindo nada demais, não está pensando em nada demais, e de repente ele começa a sentir uma certa inquietação. Então ele começa a sentir que não está conseguindo respirar direito, começa a sentir uma espécie de falta de ar. Junto com isso ele começa a achar que está sentindo uma espécie de incômodo no coração, o coração também está acelerando. Ele pode sentir esse sujeito uma espécie de formigamento nas mãos. Começa a não conseguir prestar atenção em mais nada nesse exemplo que o professor está falando. Começa a sentir um mal-estar enorme por estar fechado numa sala de aula. Começa a se preocupar que se talvez ele tiver um ataque do coração, ele não conseguirá sair e ser atendido. Ou seja, ele começa a sentir uma série de sintomas no corpo e uma série de sintomas psíquicos também, sobretudo uma ideia de que ele pode perder o controle, uma ideia de que um sentimento de que ele pode enlouquecer, um sentimento de que talvez ele faça alguma coisa completamente despropositada, ou seja, ele é tomado por um pânico de modo que ele precisa sair daquela situação. E muitas vezes o sujeito de fato sai, levanta, sai, vai embora, deixa a aula para lá. E isso configuraria o que eles falavam naquela época, que seria um ataque de pânico. A síndrome do pânico seria aquele sujeito que apresenta esses ataques de forma recorrente. E mais, como ele começa a apresentar esses ataques de forma recorrente, ele desenvolve também uma conduta evitativa em relação a esses ataques. Ou seja, se ele viveu essa experiência numa sala de aula, ele pode evitar, por exemplo, se colocar nessa situação de novo. Um aluno, por exemplo, que por conta de vários ataques de pânico desiste de fazer a faculdade, tranca a faculdade, por exemplo. É um quadro que pode acontecer. Então, a síndrome do pânico seria aquele sujeito que tem ataques de pânico recorrentes e desenvolve uma conduta evitativa em relação a isso. Esse era o quadro que estava aparecendo na década de 80, que diziam que seria um quadro novo, e que aí é interessante a gente entender como que ele apareceu, até para a gente problematizar um pouco essa ideia de que seria um quadro novo. Na verdade, esse quadro, ele foi descoberto, aí ponho entre aspas, né, a partir de pesquisas medicamentosas, sobretudo a partir de uma substância chamada imipramina. Imipramina. A imipramina estava sendo pesquisada nessa época, década de 80, e percebeu-se que em sujeitos que tinham uma ansiedade muito grande, quando ela era administrada nesses sujeitos, esses sujeitos eles tinham uma melhora dos seus sintomas. Sujeitos que tinham esses sintomas de ataques súbitos, né? Quer dizer, uma ansiedade que ia lá em cima e descia. Até então não existia essa ideia da síndrome do pânico, nem do ataque do pânico. O que se tinha até então eram sujeitos muito ansiosos que viviam
situações de uma angústia que subia muito e descia, né? É diferente da síndrome do pânico, isso não existia ainda. Um psiquiatra, Donald Klein, começou a estudar esses quadros, sobretudo a partir dessa questão medicamentosa, começou a fazer pesquisas com a imipramina, a dar para esses sujeitos e percebeu que desses sujeitos ansiosos, aqueles que responderam melhor à imipramina eram justamente aqueles que apresentavam os quadros em que a ansiedade ia lá em cima e diminuía. Estou usando aqui ansiedade como sinônimo de angústia, não é exatamente a mesma coisa. Ora, se determinados sujeitos respondiam a essa substância imipramina, qual foi o pulo que se deu? Ora, vamos tirar então esses sujeitos que respondem a imipramina e vamos fundar uma categoria à parte. Eles deixam de ser sujeitos simplesmente angustiados ou ansiosos e passam a ser os sujeitos que apresentam um quadro chamado síndrome do pânico. Foi aí que a síndrome do pânico foi criada. Ela não foi uma descoberta descontextualizada. E a partir daí, claro, isso começou a ganhar mídia, começou a ser divulgado pelos laboratórios farmacêuticos, sobretudo aqueles ligados a essa substância, imipramina, e houve uma explosão de casos, né? Muitas pessoas, quando viram essas descrições na grande mídia, começaram a se identificar com isso, até porque isso acontece muito em relação a essas descrições de quadros psicopatológicos. As pessoas se identificam com aquilo e passam a apresentar de fato aquilo.